Os retificadores são utilizados para obter correntes de sentido único. Uma das maiores aplicações da retificação é a conversão de corrente elétrica alternada em contínua. Esse tipo de conversão é necessária porque normalmente a distribuição de corrente se realiza em alternada, na Europa é de 220 volts e 50 Hz, embora também sejam usadas outras tensões como 380 volts, 110 volts, 100 volts etc., assim como uma tensão de 60 Hz é frequente em alguns países do continente americano. Na corrente alternada, o sentido muda alternativamente a cada 50 Hz. A principal vantagem da distribuição em alternada é o que permite a utilização de transformadores para elevar a tensão e diminuir a corrente nos condutores, possibilitando a construção de grandes linhas de alta tensão para facilitar o transporte da energia até onde vai ser utilizada, passando por vários transformadores até chegar à tensão de 220 volts 50 Hz de uso doméstico. Esta é a tensão disponível e deve ser usada e transformada segundo as necessidades de cada equipamento, ou melhor dizendo, de cada parte de um equipamento. Dispositivos. Para retificar é fácil deduzir que é preciso utilizar dispositivos que conduzem em um só sentido e que impeçam a passagem da corrente no sentido contrário. Hoje em dia, qualquer um pensa, e com razão, nos diodos semicondutores. Entretanto, antes da utilização dos semicondutores baseados na união PN já se usavam retificadores. Os retificadores mais utilizados em eletrônica eram as válvulas de vácuo e, posteriormente, passou-se a empregar retificadores baseados em placas de selênio, e também os espetaculares retificadores de vapor de mercúrio, autênticas peças de museu que quem viu funcionar nunca vai esquecer. Diodos. O caminho que a tecnologia dos semicondutores teve que percorrer foi muito duro, já que no princípio se obtinham uniões PN que funcionavam com poucos miliamperes. No entanto, hoje em dia já existem os diodos retificadores de tamanho reduzido e de outro tipo de semicondutores de potência, tais como os tiristores, que podem controlar milhares de amperes, o que facilita o projeto e a construção de retificadores de tamanho muito reduzido e de alta confiabilidade. Esta alta confiabilidade indica que o número de falhas é tão reduzido que quase nunca se quebram e portanto quase nunca se fala sobre eles. Corrente. Quando se projeta um retificador é importante levar em conta a corrente máxima que vai circular por cada diodo em sentido direto. A corrente inversa normalmente é muito reduzida e geralmente não se considera quando se realizam cálculos aproximados. Para os diodos da família 1N4000 a corrente máxima direta é de 1 ampere, embora também suportem picos de corrente mais altos e de curta duração. Tensão. Quando um diodo de potência conduz, tem uma queda de tensão de cerca de 1 volt, que é um pouco superior à queda de tensão direta nos diodos que se utilizam para correntes muito pequenas dentro dos circuitos eletrônicos. Teoricamente, devem ser usados para tensões muito superiores a 1 volt, pois já se sabe que os diodos não conduzem abaixo da tensão umbral. Porém, quando o semiciclo da tensão aplicada é inverso, eles têm que suportar toda a tensão. Para uma tensão eficaz de 220 volts, a tensão de pico se aproxima dos 300 volts. E se medirmos entre os dois picos opostos da curva senoidal chegamos a uma tensão pico a pico de 1.600 volts. Em eletrônica, normalmente, se trabalha com tensões inferiores, já que antes de retificar é comum intercalar um transformador redutor de tensão. Como exemplos de diodos da série 1N4000, temos o modelo 1N4004, que suporta 400 volts de tensão inversa e o diodo 1N4007, que suporta 1000 volts. Retificador de meia onda. Este tipo de retificador é muito simples, utiliza um diodo semicondutor que se intercala entre a tomada de corrente alternada, quer seja a rede diretamente ou o secundário de um transformador, e a carga. A corrente de saída tem um só sentido, mas não é contínua, está formada por pulsos de um só sentido, deixando vãos onde iam os pulsos negativos, que não são aproveitados. Esta última circunstância faz com que este tipo de circuito seja utilizado em circuitos de pequeno sinal, onde o rendimento energético não importa. Retificadores de onda completa.
Os retificadores de onda completa utilizam toda a energia, aproveitando os dois semiciclos da onda. O sinal se leva por caminhos diferentes até a carga, de tal forma que a esta chega a corrente de um só sentido. Retificador de onda completa com dois diodos. Este tipo de retificador está baseado na utilização de um transformador com tomada média no secundário. E se, por exemplo, você quiser obter 12 volts retificados, o transformador tem que ser de 12,012 volts, quer dizer, um transformador com secundário de 24 volts e com tomada intermediária. O funcionamento se observa muito bem na ilustração correspondente, seguindo o caminho que a corrente toma em cada semiciclo. Na saída se obtém uma corrente retificada em um só sentido, que aproveita todos os semiciclos da onda, mas ainda não é contínua. Retificador de onda completa com 4 diodos. A vantagem deste retificador é que não utiliza transformador com tomada média no secundário. Para obter uma tensão retificada de 12 volts basta utilizar um transformador com secundário a 12 volts. Tem a desvantagem de que não se pode dar massa no transformador. Ele utiliza 2 diodos que conduzem em cada sentido, e o seu funcionamento pode ser observado na ilustração correspondente. Obtenção de corrente contínua. Para obter corrente contínua é necessário filtrar a corrente retificada. Utilizam-se filtros com bobinas e capacitores que são colocados depois dos retificadores, mas isto está além do assunto que estamos estudando de forma que o estudaremos mais para frente. Nunca desista!